Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Wagner Biondo, sou especialista em investimentos certificado pela Ambima e hoje vamos falar sobre uma ação que eu gosto bastante, que é Magazine Luiza, né? Já falamos aqui sobre Via Varejo, sobre minhas perspectivas, né, sobre a empresa, e agora vamos falar sobre Magazine Luiza, que é a concorrente da empresa, tá? Primeiro ponto que eu acho super interessante da Magazine Luiza é que ela soube dar o turnaround dela, né? Então lá em 2015, 2016, de fato, quando a empresa estava, digamos ali na beira da falência, né? Ela teve também uma troca de governança corporativa, onde sai a Luiza e entra o filho dela, né? O Frederico Trajano. E aí a gente tem uma renovação da empresa, né? De fato, onde a gente passa a implementar tecnologia e foi uma empresa que acabou se tornando anos-luz à frente dos seus concorrentes nessa questão de tecnologia, e isso é um cenário extremamente importante porque a gente vê essa necessidade, por exemplo, agora, em momentos de crise, né? Isso já era uma tendência a acontecer, as pessoas passarem mais tempo em casa, consumirem mais via e-commerce, e aí a Magazine Luiza já previu isso, né, anos atrás, de que essa seria uma tendência, e agora com o coronavírus a questão é acelerar esse processo, né? E acredito também que a Magazine Luiza se inspirou muito na Amazon, né? Porque a Amazon sempre foi bem mais voltada para e-commerce, ela tem também o Amazon associados, né? Então são os parceiros da Amazon que vendem seus produtos, e a Magazine Luiza está fazendo justamente isso, né? Então, desenvolvendo e-commerce, implementando os parceiros Magalu, né? Então são pessoas que podem vender os produtos da empresa. Isso é extremamente favorável para a empresa, porque em momentos de crise, como a gente vê, ela consegue atender o mercado, né? Ela tem um centro de distribuição bem localizado, então ela consegue fazer entregas em 24 até 48 horas, né? Então isso é uma vantagem bem interessante, né? Porque quando a gente compra um produto pela internet, a desvantagem é que a gente tem que aguardar esse produto chegar, né? E aí a pessoa acelerando esse processo, entregando no mesmo dia ou no dia seguinte, a gente aumenta a experiência do usuário e isso faz com que seja cada vez mais confortável comprar pela internet, né? Porque se eu compro e recebo no mesmo dia, é a mesma coisa que se eu estivesse indo numa loja física e comprando, sem eu precisar me deslocar de casa, certo? Essa é a principal ideia. Né? E aí a gente tem outros pontos bem interessantes da Magazine Luiza, principalmente com tecnologia, né? Então a gente tem a Lu, né, que é o boneco virtual, e isso assim é um jogo de marketing extremamente forte e a gente vê a implementação de tecnologia realmente forte, porque desenvolver boneco 3D é exatamente algo muito difícil, né? Então se a gente olha a comunicação da Magazine Luiza, né, ela usa a Lu, que é aquele boneco 3D, como se fosse uma influenciadora digital. E isso é algo de fato de outro nível, né? A gente vê isso na China e Japão, é algo que ainda realmente não foi implementado ao longo do mundo e é algo que é de fato tendência a virar, né? A gente começar a utilizar influenciadores virtuais, tá? Então, de fato, assim, acho que a Magazine Luiza está anos-luz à frente, né, em relação aos seus concorrentes, em questão de cadeia logística aqui no Brasil, em questão de tecnologia no e-commerce. Vejo como uma boa empresa, gosto bastante, né? Na minha visão, ela atende um pouco mais o público A e público B, tanto pelos influenciadores que ela usa, tanto muito até pelos produtos e onde as empresas, lojas físicas delas estão localizadas, né? Então, por exemplo, elas não são muito fortes no norte e nordeste, onde tem uma população, querendo ou não, um pouco mais pobre do que na região sudeste, né? Uh, então, assim, de fato, vejo a Magazine Luiza uma ótima empresa. Se ela passar a vir dominar os outros mercados, que seriam a classe C, D, E, de fato, ela, na minha visão, acabaria dominando o mercado brasileiro, justamente por ela ser uma empresa excelente, né? Uma empresa que sabe se comunicar muito bem, isso é muito importante numa empresa, uma empresa que já tem a questão da tecnologia redonda, né? Ou seja, ela roda muito bem a tecnologia dela, ela já tem um centro de distribuição muito bom, então, assim, é uma empresa que realmente excelente, eu acho que não tem muito o que falar, né, em questão de análise qualitativa da empresa, né? Acredito ainda que os pontos físicos sejam muito fortes, tá? Porque como eu falei no vídeo da Via Varejo, o e-commerce acaba virando um pouco commodity, né? Então, a experiência de fato que o usuário tem dentro de uma loja
é totalmente diferente do que ele tem dentro de um site. Então, acredito que as lojas físicas, por mais que elas tendem a reduzir, acredito que são pontos bem importantes ainda para o desenvolvimento da empresa, tá? Principalmente em regiões mais pobres, né? Se ela quiser de fato conquistar o público ser para baixo, né? Ela teria que entrar em outros lugares, talvez a internet não seja tão presente, né? Então, por exemplo, abrir uma empresa no Amazonas, Piauí, etc., né? Não que sejam lugares, enfim, que não tenham internet, mas onde tem uma população querendo ou não mais pobre, tá? Então, se ela de fato quiser abrangir, ganhar mercado, na minha visão, ela teria que expandir para essas outras classes, né, e atender a mais essas outras classes, porque atualmente ela está bem focada em Sudeste, né? Até se ela for mais para o Sul ou Centro-Oeste ali, ela também ganharia muito mercado, tá? Mas analisando a empresa, né? Agora a gente virou o Cebolinha, né? Mas analisando a empresa, né? Se a gente olha os múltiplos, né? De fato é uma empresa bem mais cara do que os concorrentes, né? Então, assim, a gente tem um valor patrimonial por ação, que é o VPA, que eu sempre falo aqui, que é o valor patrimonial da empresa, dividido pelo número de ações que ela tem, a gente chega no número de 4,66 e a cotação da ação está quase em R$ 50. Ou seja, a gente tem um preço, né? O preço da ação hoje, dividido pelo valor da empresa, né, pelo valor patrimonial da empresa, digamos que na teoria seria o quanto a empresa realmente vale, de quase 10 vezes. Né? Então, o preço está sendo negociado quase 10 vezes ao valor patrimonial da empresa, né? O que realmente, digamos assim, a empresa vale, entre aspas. Tá? Então, assim, de fato, né, é uma ação cara, querendo ou não, mas é uma ação que não para de crescer. Né? Por quê? Porque é uma ação que entrega valor, né? Ela consegue gerar retorno. Né? Então, quando a gente está falando de ação, geralmente, como eu falei, a gente negocia preços futuros. Ou seja, eu pego quanto eu acho que a Magazine Luiza vai valer daqui 5 anos e trago a valor presente. Né? Então, a gente sempre vai comprar essa ação, digamos, sempre cara, porque é uma empresa que sempre cresce e sempre traz retorno. Né? Essa é a principal ideia, tá? Então, assim, acredito que a empresa está muito bem localizada no Brasil, acredito que seja o melhor e-commerce que a gente tenha, com a melhor cadeia logística, né? Mas, querendo ou não, a gente tem a Amazon vindo para o Brasil cada vez mais forte, a gente tem a Via Varejo também se desenvolvendo. Né? Como eu falei, acho que a Via Varejo está bem, tá um pouco bem atrás e deve ser bem mais prejudicada nessa questão do coronavírus, mas são fatores para a gente ficar de olho. Né? E lembrando que sempre comprar uma ação cara não é um dos melhores negócios. Né? Mas claro que a gente tem que olhar perspectivas futuras e entender como que essa empresa vai lidar no mercado, né? Eu particularmente gosto da empresa, já cheguei a ter em carteira o ano passado, né, em 2019. Uh, então, assim, é uma ação que eu particularmente gosto bastante, mas acho que a gente tem que analisar essa ação com cuidado por estar cara, né? Geralmente ações caras, em momentos de crise, elas tendem a cair mais. Né? Por quê? Porque os múltiplos estão bem elevados. Né? Então, nossa projeção futura numa crise, digamos que ela cai a ladeira abaixo. Né? Então, por isso que a ação acaba despencando. Certo? Então, assim, a gente tem que olhar com carinho essa ação, entender como a gestão vai se movimentar nesse momento de crise e se de fato eles vão conseguir crescer o lucro deles nesse momento de crise, certo? Eu acredito que principalmente vão crescer muito o e-commerce e vão desenvolver muito o e-commerce, tá? Então, assim, é uma ação para ficar de olho, né? Ficar de olho, entender o que eles vão fazer e entender se de fato eles vão revolucionar o mercado de e-commerce no Brasil, que eu acredito que provavelmente isso deve acontecer. Tá? Então isso aqui não é uma recomendação de compra ou de venda, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu gostei, se inscreva aqui no canal para você receber os próximos vídeos e te vejo justamente no próximo vídeo. Um grande abraço e até mais.